Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. O RPR11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário do setor de recebíveis, é um fundo imobiliário de papel. É um fundo que foi lançado no mês 8 de 2020, é um fundo de base R$100, Urca é a gestora, é um fundo de mandato híbrido e é um fundo com altíssima liquidez. Esse fundo atualmente está negociando em média 2.300.000 por dia. Este é um fundo que qualquer investidor pode comprar, é um fundo para investidor em geral. Ele tem nota 4 de 5 no site e hoje ele faz parte do IFIX com mais de 1%. Atualmente ele conta com mais de 11.600.000 cotas. Em termos de PVP, esse fundo está sendo negociado bem próximo do seu valor patrimonial. Atualmente ele está com PVP de 1,01, ou seja, ele está 1% mais caro do que ele vale. Então note, atualmente o patrimônio do fundo vale 1.153 milhões e o mercado está aceitando pagar 1.161 milhões. Então essa diferença aí de um para o outro é esse 1%. Então note que ele é um fundo de base R$100, cuja cota hoje vale R$ 98,81 e o mercado está aceitando pagar R$ 99,45. Tendo o mês 12 como referência, é um fundo que conta com mais de 90.000 cotistas. Nesse slide a gente vê as negociações do fundo. Atualmente ele está a 99,45, mínima de 95,50 e máxima de 117. Tudo isso, lógico, no último ano. Ou seja, o fundo está orbitando aí mais próximo das mínimas do que das máximas. Eu vou traçar aqui a linha dos R$100. Isso, num tempo atrás, era inimaginável, tá? Esse fundo, teoricamente, não chegava nesses valores, né? Na verdade, ainda não havia chegado desde que ele tinha sido lançado. Quando esse fundo vem ao mercado, ele vem depois da situação pandêmica, depois de março de 2020. E mesmo ele sendo um fundo de base 100, ele já veio ao mercado com valores bem agressivos, ó, de 115, voltou ali para próximo de 110. Durante um período ali, ó, ele ficou em patamares de 130 e 140 reais. Tá? Por que que ele estava com todo esse ágio? Durante todo esse período aqui, que ele está acima dessa linha, olha só o período que ele está acima da linha, tá? Durante todo esse período, esse fundo, se tinha todo esse pessoal aqui disposto a pagar tão caro pelo fundo, significa que alguma coisa de estranho estava acontecendo. Então, o que poderia estar acontecendo? No próximo slide, a gente vai ver sobre isso. A gente vai ver que, durante esse período aqui, o fundo estava entregando um rendimento bem agressivo. E como o mercado ele é imediatista e rentista, neste momento, né, tinha uma grande procura pelo fundo. Como em razão do arrefecimento da inflação, desde mais ou menos maio para cá, junho, a inflação foi diminuindo desde o fim do ano, aí teve uma diminuição e uma queda gigante, até chegando a ter deflação, a gente vê as cotas do fundo também diminuindo. Agora uma coisa é fato, você prefere comprar um ativo quando ele está caro ou quando ele está barato? Esse fundo de lá para cá, dentro do relatório gerencial, eu vou tentar mostrar isso para vocês. Mas eu vejo que ele mais evoluiu, que ele mais assim diminuiu os riscos do que ele piorou. E agora, aparentemente, as pessoas gostam menos do fundo, né? Estranhamente. Então, olha o quanto tempo esse fundo ficou negociando acima dos 10% de ágio ali, que ele seria mais plausível, ó. E agora que o fundo está ou no seu preço justo, chegou a ser negociado abaixo do preço justo, aparentemente o mercado não olha para ele. Eu acho que a parte de deflação, de rendimentos menores já passou, e aí depois você pode vir nesse vídeo aqui e falar, olha, você errou, você acertou, volta em meus palpites que eu dou, eu acerto. Então daqui uns 3, 4 meses, pode voltar aqui e a gente vai observar se esse fundo já não teve uma pequena melhora na sua cotação. Então eu acho que em breve ele vai voltar a ser negociado acima desse valor de R$100 aí, né? Só depois que começar as entregas a gente vai observar isso aí. Enfim, no dia 19 de dezembro agora, recentemente, dezembro, principalmente nessa data aí bem próximo do Natal, foi o momento que os fundos sofreram muito. Muitos fundos caíram bastante nessa data. E na data que eu gravo o vídeo aí, ele está orbitando essa faixa de próximo de R$100. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí para nós. E aí, você conhece esse fundo imobiliário, a gestora, os ativos internos do seu portfólio? Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Por favor, compartilhe o vídeo e nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Se você gosta do nosso trabalho e quer nos apoiar, considere se inscrever no canal aí. Outra forma de apoio, caso você queira, é tornar-se membro.
Os membros do canal, além de nos trazer apoio, ele custa a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. Além de tudo isso, vocês ainda têm benefícios. Vocês têm acesso antecipado a vídeos. Esse vídeo, por exemplo, ele está sendo gravado com mais de uma semana de antecedência. Além disso, tem preferência quando pede um vídeo e participa ainda de um grupo fechado lá do Telegram. E por fim, mais uma outra forma de apoiar o canal, caso vocês queiram, é uma doação por Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer valor doado ajuda demais o nosso trabalho. Muito, muito obrigado. Então, como eu tinha dito lá atrás, você observa que durante os idos de 2020 e 2021, esse fundo estava fazendo entregas bem agressivas. Então a gente observa que ele começou ali próximo de R$1 durante o ano de 2020, mas depois, já para mais no final do ano, principalmente porque esse fundo aqui ele era muito indexado a IGPM, e foi um momento aqui entre 2020 e 2021 que o IGPM estava bem assim descontrolado. Então esse fundo dá saltos ali, ó, de R$1,50, R$2, até mais de R$3. E também no ano de 2021, o que em 2020 ele teve alguns meses ali próximos de R$1, já no ano de 2021, em nenhum mês ele entregou próximo de R$1 assim. Somente em abril, esse fundo deve ter entregue algo na faixa de R$1,20. Mas todos os outros meses ele ficou bem próximo de R$1,50, vários meses até superando os R$2. Já para 2022, com a inflação um pouco mais controlada, a gente vê que no início de 2022, enquanto havia uma certa inflação, estava controlada, mas ainda havia uma certa inflação, várias e várias entregas do fundo estavam acima de R$1,50. E aí, depois do meio do ano para frente, onde acontece, de uma certa forma, o arrefecimento da inflação, aí as cotas do fundo ele começa a entregar algo mais ou menos na faixa de R$1,20. Mas já apresenta uma certa recuperação frente ao que ele estava entregando, ó. Outubro, novembro, dezembro. Agora, para janeiro, esse fundo anunciou aí R$1,25. E, apesar de ser novo, é um fundo que já fez bastante captação. Ele já fez 7 subscrições aí no mercado, e a última ocorreu no mês 9 do ano passado, no 2022. Aqui nesse slide a gente vê as entregas do fundo, como eu já tinha antecipado, ó, R$1,65, R$1,84, R$2, R$1,85. E como já amplamente relatado, a partir do mês 6, do mês 7, começa a ter uma diminuição da inflação, culminando até em deflação. Então a gente vê saindo de R$1,85 para R$1,20, R$1,60 de forma esporádica, mais R$1,30, R$1,13, R$1,11, R$1,20. E agora, dia 31 de janeiro, vai pagar no dia 14 de fevereiro, o fundo anunciou ali R$1,25. Na data de anúncio, a cotação estava em 101,10, o que indicava um yield de 1,24. Como na data que eu gravo o vídeo, a cota do fundo caiu um pouco, hoje esse yield está representando 1,26. E no quesito de dividend yield acumulado, esse fundo possui nos últimos 12 meses incríveis 17,91%. Eu acredito que futuramente esse fundo vai voltar a entregar valores mais agressivos e esse número aqui ainda possa subir ainda mais. Mas quase 18% é algo assim, bem interessante. Agora, já daqui, já fique atento. Se o fundo ele entrega alto rendimento, é porque ele também vai ter alto risco. E dentro lá do relatório a gente vai tentar entender quais os riscos que você corre caso você queira se posicionar nesse ativo. Nesse slide a gente vê que vários e vários institucionais têm posição no fundo. O HGCR detém quase 1% das cotas do fundo, o MOR com 0,48%, o SNFF com mais 0,34%, e aí os demais institucionais com posições um pouco menores. Mas muitos e muitos institucionais decidiram montar posição no fundo. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente. Nós temos um canal secundário, o canal Amudicas, e o nosso objetivo é tentar chegar a 1000 inscritos e monetizar o canal. De vez em quando vem uns chatonildos de plantão e fala, você faz propaganda demais, você divulga muitos canais, você faz muita propaganda e blá blá blá, né? De duas uma. Você pode não assistir o vídeo, você pode pular as partes que eu falo, ou, se você também tiver de saco cheio disso, se inscreve. E a gente chega nos 1000 inscritos, eu paro. Lá no canal Mufiagro eu também divulguei, quando chegou nos 1000 eu parei. Então, quando chegar em 1000 eu paro, eu prometo. Vá também nas outras plataformas, siga, se inscreva, conheça os nossos canais aí nessas outras plataformas. A Amudicas, a Amuinvest, a Mufiagro estão presentes lá. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial, né, o relatório mais novo da gestão, e eles falam o seguinte, ó, as operações performaram bem no mês de dezembro, de forma geral, com acelerações de amortização visando aumento da razão de garantia, o que foi possível devido à arrecadação satisfatória das carteiras.
A gestão permanece trabalhando na reciclagem da carteira, buscando aumento da taxa e melhora das razões de garantia, refletindo nossa visão de risco-retorno adequado para o momento atual. O fundo está caminhando para um patamar de caixa abaixo dos 5% nos próximos 90 dias, com a expectativa de chegar a menos de 1% até o meio do ano aí. Em continuação, obtivemos novo aumento na taxa média das alocações do fundo e as operações indexadas à inflação alocadas em média IPCA mais 12. E também em CDI mais 10. Ou seja, esse fundo está com taxas bem agressivas, né? E aí ele considera: a renda mínima esperada para o cotista com 100% do fundo alocado atualmente é de 99 centavos, ou seja, se ocorresse outro fenômeno de deflação, o fundo aí tem a expectativa de entregar no mínimo quase R$1 por cota, algo que dá uma certa tranquilidade para o investidor do fundo, né? E ele continua: a tendência é que a renda mínima esperada se aproxime de R$1 à medida que as novas alocações sejam feitas em taxas maiores e a reciclagem da carteira seja concluída. Aí ele fala sobre as questões macro agora. A volatilidade do mercado futuro de juros tem impactado os preços ativos de bolsa, mais notadamente nos fundos imobiliários de papel. Aí ele continua: apesar de ser impossível ter qualquer controle ou ascensão sobre a cotação de mercado, entendemos que manter a mesma taxa média seria prejudicial no médio e longo prazo, devido à redução do retorno real sobre o ativo livre de risco, impactando tanto na rentabilidade cotista quanto na questão do fundo. Aqui a gente vê a DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício. Este é um fundo que cobra 0,25 de taxa, mais 0,95 também de taxa, e mais 20% do que exceder IPCA mais 7. Eu considero assim: se a gente for fazer cálculos hoje, tá? IPCA mais 7, talvez seja algo próximo à taxa Selic aí de 100% do CDI, talvez. Só que eu acho muito mais justo IPCA mais 7 do que 100% do CDI. Por quê, amor? Porque, primeiro, esse fundo, o benchmark dele, da sua imensa maioria dos ativos, são indexados a IPCA. Então, ele tentar bater IPCA mais 7, a inflação mais 7, eu acho mais do que justo o gestor receber essa performance. Agora, quando ele coloca ali 100% do CDI, ora, para um gestor tentar bater 100% do CDI, eu não acho essa performance justa. Por mais que atualmente seja muito difícil tentar bater 100% do CDI, mas na maior parte do tempo, a gente tem que entender que é visão de longuíssimo prazo, tá? Na maior parte do tempo, o CDI ele vai orbitar entre 4% e no máximo 7%, no máximo. E isso no momento em que o mercado estiver estabilizado, modéstia à parte, é muito fácil bater essa taxa de performance. E mais, poxa, para eu bater 100% do CDI, eu coloco meu dinheiro direto no Tesouro Selic. Então não vejo sentido você colocar o seu dinheiro atrelado a risco e aceitar uma performance de 100% do CDI. Enfim, né? Chega desse blá blá blá. Vamos entender na prática o que as despesas do fundo vêm representando frente às receitas. Por quê? Apesar de aqui o fundo cobrar 1,20 de taxa e ainda cobrar performance, a gente vai ver que geralmente esse fundo cobra muito menos taxas do que outros fundos que colocam, por exemplo, a gente cobra 1% de taxa, não tem performance, e acaba que a taxa é maior que a desse fundo aqui. Então eu não entendo esses cálculos aqui. Não tô nem aí para entender isso aqui, porque eu sou investidor comum igual vocês. Agora uma coisa é fato. Vamos ver na prática o que as despesas representam frente às receitas. Então aqui, o fundo traz, ó, em dezembro ele teve como despesas 223 mil mais 888 mil. Então a gente vai ver o que essas despesas estão representando frente ao que o fundo receitou, 16 milhões. 233, que eu vou arredondar para 234, mais 888. A gente vê que as despesas estão sendo 1.122 vezes 100, dividido por 16,030. Então, o que a gente observa? Que em dezembro, as despesas do fundo estão ali quase 7%, bem abaixo de 15%, que seria o máximo que eu me sentiria confortável em pagar para a gestora. Então, desse ponto, né, vejo de forma muito positiva. O que esse fundo recebeu em dezembro? Desses 16 milhões que foi o total que ele recebeu, os juros foram 11 milhões, e a atualização monetária dos CRIs foi mais 3 milhões. E outras receitas diversas aí, mais 1.260.000, provavelmente isso aqui é o dinheiro parado em caixa. Um ponto interessante aqui do fundo é que sempre na medida do possível eles estão conseguindo fazer a reserva, tá? Mesmo em momentos difíceis, o fundo não entregou tudo. Então o que a gente observa aqui, ó? Vamos lá, ó, reserva de caixa. Em janeiro o fundo fez uma reserva aí de quase 300 mil. Fevereiro, 100 mil. Somente em março ele usou a reserva. Abril,
maio, junho, sempre ele vem fazendo reservas. E provavelmente por que ele faz toda essa reserva? Pode ser que ele use essa reserva para pagar a taxa de performance do fundo. Então ele vem fazendo reserva vários e vários meses. Em novembro ele precisou usar parte da reserva aí, ó. Agora em dezembro, novamente, ele usou aí mais 800 mil de reservas. Nesse slide ele mostra a evolução patrimonial do fundo à medida que ele foi captando mais recursos. Então é um fundo que em outubro de 2020 possuía, entre aspas, apenas 45 milhões. E aí ele foi crescendo, ó. Saltou para 90 milhões, 200 milhões, assim, por os valores que ele foi captando, tá? Começou com 45, captou 30, captou 90, captou 200, captou mais 190, captou 400 e agora ele captou recentemente 185 milhões. E com isso, à medida que ele foi crescendo, ó, lá em outubro de 2020, esse fundo tinha apenas 5 ativos e só tinha exposição em apenas 3 estados da federação. E aí ele foi aumentando, ó, 7 ativos, presença em 4 estados, 10 ativos, presença em 6 estados. E atualmente ele já está com 39 ativos distintos e já está com presença em 15 estados da Federação Brasileira. Ou seja, a gente vê uma grande evolução aí, ó, do fundo. E cada vez mais ele está, entre aspas, né? Pelo menos nesse critério de estar pulverizado, ele está cada vez mais pulverizado. O que, de certa forma, diminui e ameniza os riscos do fundo. Nesse slide a gente vê a exposição do fundo. Então ele tem ali atualmente o ativo com maior exposição, esse FDIC Residence, representando aí 9% do patrimônio do fundo. E aí o cuidado que é bom que vocês tenham é o seguinte, não olhe somente para isso. Por exemplo, tá, ó, esse debênture prima, CRI Lagoa Quente, debênture Maravista, esse Guestier, Casa Hold, Vitória, Hotbit. Por que eu tô falando isso? Porque tem alguns ativos aqui que ele tem mais de um ativo, mais de uma tranche. Então, ó, CRI Hotbit. Então, é bastante interessante você observar aqui. Aqui a exposição, ó, do Hotbit, ele está com 4,3 e aqui ele está com mais 1,4. Ele está com 5,7% de exposição. Então, cuidado quando você for analisar, porque às vezes você pode ser levado a algum erro aí, tá? Induzido a erro. E como eles mesmos anteciparam, atualmente o portfólio do fundo está 89% alocado. Mas um ponto positivo que a gente observa é que atualmente nenhum dos ativos do fundo, pelo menos não aparentemente, está extrapolando os 10% aí de exposição. E aí os ativos com maior exposição já está chegando num patamar que eu até gosto, até abaixo dos 10%. Então a maioria dos ativos agora já está entre 8% e 7% para baixo. E se você observar o portfólio do fundo antigamente, ele tinha ativos ali com 20% de exposição, 12%, 18%. Então isso já mostra uma boa pulverização do seu portfólio, o que me deixa muito mais tranquilo agora em relação ao risco que o fundo carrega. Nesse slide, a gente vê aqui a composição dos ativos de risco do seu portfólio. Por que então, amor, que esse ativo ele tem um certo risco? Por causa disso aqui, ó. Hoje, 30% do fundo, pouco menos de 1/3, está exposto ao setor de multipropriedade, que é um setor de muito risco. Isso aqui eu não gosto, não vejo com bons olhos. Esse é um fundo que antigamente ele era muito exposto a loteamento, ó, 27% aí do portfólio do fundo. Então eu gostaria que ele se expusesse mais a loteamento. É um setor arriscado, mas eu vejo ele como menos risco do que multipropriedade. Então, com isso, a gente vê que 57% do portfólio do fundo está em 2 setores um pouco mais arriscados. E aí, em continuidade, ele vai ter ali 14% no setor residencial, horizontal, residencial vertical. Horizontal são prédios, vertical são casas, tá? Pelo menos a ideia é essa. Ele tem ali setor corporativo, home equity e 10% aí provavelmente em caixa. E também o risco por cotas. A gente tem basicamente ou cotas únicas ou cotas que são subdivididas entre sênior, mezanino e cotas subordinadas. O que funciona aqui? Cotas sêniors, teoricamente, são as mais seguras. Como assim, Amu? Imagina que um CRI ele foi subdividido em cotas sêniores, mezanino e subordinada. Então, caso aconteça alguma problemática e tenha dinheiro, vai pagar primeiro o pessoal da sênior. Eles têm preferência no recebimento aí do dinheiro. Sobrou dinheiro ainda, paga o pessoal que é da mezanino. E em último caso, paga o subordinado. E quando chega a ter algum evento de problemática, geralmente o subordinado não recebe. Então, olhando dessa ótica, ele tem ali 68% em cotas únicas, o que não significa que são mais seguras, e ele tem ali 16% quase nas cotas sêniores, e apenas 7,8% cotas subordinadas que trazem um maior grau de risco.
Então, o portfólio do fundo, pelo menos dessa ótica, né, tem uma certa segurança aí bacana. Aqui a gente vê o fundo com exposição em quase todo o território nacional já. Ele já tem exposição no Pará, Tocantins, né? Rondônia, Goiás, que é uma das maiores exposições. São Paulo também tem uma exposição alta. Bahia, Sergipe, são todos setores que ele tem uma boa exposição aí de concentração. E aqui nessa parte, a gente vê o seguinte, ó, dos seus ativos, 83, quase 84% deles está indexado a IPCA, aquilo que eu falei para vocês, ó. E a IPCA mais 12, então eu acho justo cobrar, se ele bater IPCA mais 7, performance, acho justo. Continuando aqui a gente vê, IGPM mais 11, ele tem ali 6% do portfólio. E eles conseguiram aumentar uma exposição um pouco maior a CDI. Hoje ele já tem 10% do seu portfólio a CDI mais 10%. E um fato que esse fundo não sofreu tanto quanto os seus concorrentes foi isso aqui, ó. Ele tem praticamente todo o portfólio com proteção contra deflação. Então, nesses momentos que até então a gente via sobre isso, eu falava sobre isso nos relatórios e ninguém dava mínima, né? A gente percebeu que agora que precisou acionar isso, faz diferença ter essa proteção contra a deflação. Apesar de ser algo totalmente atípico, muito raro, o fato de ter essa proteção, né? Você sempre tem que esperar que possa acontecer algum evento extraordinário. Pode ser que daqui 4, 5, 10 anos não se veja um novo cenário desse de deflação. Mas eu gosto do fundo ter essa proteção contra a deflação. E outro ponto muito positivo é esse LTV do fundo. Aqui eu não vou tecer maiores comentários sobre esse LTV. Qualquer coisa, veja o vídeo anterior que eu falei sobre o RPR, que lá eu falo um pouco sobre o LTV. Mais um ponto que me traz um pouco de segurança é sobre o risco de obra do fundo, ele é muito mitigado. Se você observar bem, ó, uma boa parte do portfólio do fundo já está de 70% para frente das obras concluídas. Então isso traz bastante tranquilidade. Recentemente a gente tem visto uma problemática envolvendo o TORD e envolvendo o VSLH. Por quê? Como eles estão envolvidos aí e está com problemática agora na finalização das obras e os fundos vêm passando por dificuldade, esse fato aqui, ó, pelo menos as obras concluídas já não passa mais por essa problemática. O fundo vai precisar mais agora vender os ativos do que essa fase de construção e desenvolvimento. Então ele tem ainda alguns ativos, ó, 12% construído, 28%, 47%, mas é um percentual pequeno do portfólio. Enfim, a maior parte do portfólio está desenvolvida e isso me traz bastante segurança. Nesse slide aqui também, eu não vou tecer maiores comentários aqui para vocês, mas a gestão mostra, não são todos os ativos que estão aqui expostos, mas eu vou pegar somente um aqui para vocês verem. Então olha só, o fundo comprou esse Lagoa Quente, eu vou pegar o Hotbit, que é um trem que é um pouco mais problemático aí. O que acontece? Ele pegou o Hotbit, quando ele comprou esse Hotbit, ele tinha uma inadimplência de 9%, a inadimplência caiu para 3%. Então eles conseguiram reduzir 6% a inadimplência. Não é só flores, tá? Teve ativo aqui que aumentou em 6%. Teve ativo aqui que aumentou em 7%. Teve ativo que aumentou em 3%. Teve ativo que aumentou em 8%. Agora, a dívida é construída de tal forma que esse Hotbit só vai ser algo gravíssimo, só vai ser considerado um problema problemático para o fundo se ele atingir 44% de inadimplência. Então, muitos ativos aqui que, apesar de ter a inadimplência, essa inadimplência, nesse momento, não representa algo gravíssimo para o fundo. Então, é sempre bom estar acompanhando isso aqui, né? Caso você se interesse pelo fundo, deseje ser cotista do fundo, mas é algo que me traz bastante tranquilidade. E nos ativos aí que são indexados a IPCA, o fundo garante um pagamento mínimo aí de 88 centavos, caso zerasse essa questão aí da inflação. E eles estimam aí agora aumentar de 88 para 99 centavos, né? Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de reforçar, né? Vá lá no canal Amudicas, inscreva-se e ajude-nos a chegar a 1000 inscritos. E se quiser também, vá lá nos canais Amudicas, Amuinvest, Amufiagro, nessas outras plataformas, inscreva-se, siga e deixe um comentário lá para ajudar. E nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí para nós. E aí? Você gostou das informações trazidas? Você é cotista desse fundo? Você teve coragem de investir nesse fundo? Saiba que ele é um fundo arriscado. Ele tem os seus riscos aí, que eu tentei trazer parte dos riscos. Eu acho interessante. Eu acho interessante que de vez em quando vem alguém no canal, né, fala assim, tá, e quais os riscos do fundo?
Poxa, eu tô aqui 30 minutos olhando um item por item do relatório, falando. Aí a pessoa me pergunta quais os riscos, sabe? Dá até uma dor no coração, né? Mas enfim, eu sempre tenho paciência, tento explicar, né, com toda a calma do mundo, mas tenta assistir o vídeo todo que talvez isso vai ser solucionado, né? Enfim. Diz aí pra mim se você tem esse ativo, se você gosta desse ativo, se você tem interesse de ter. O seu comentário é muito importante aí pro crescimento e desenvolvimento do canal. Eu sou cotista do fundo na minha carteira pública e na fechada, mas apesar de ser um dos melhores fundos que eu tenho em termos de pagamento, eu entendo que ele é um fundo arriscado e como eu faço mitigação de risco, eu não vejo problema nenhum caso aconteça alguma problemática com ele. O que eu tenho dito, inclusive o pessoal lá do grupo do Telegram é muito unido, a gente conversa bastante, tem muitos debates e conversas lá. Recentemente com essa problemática do Versalhes e o Tord, é algo que, mesmo que eu levasse um prejuízo e fosse a zero, ia ter um impacto quase que mínimo no meu portfólio, justamente porque eu procuro fazer gestão de risco. Então o que eu tento mostrar, tanto nos vídeos quanto na série do rumo aos 10 mil lá, é que se você fizer gestão de risco, você vai ter minimizado um ou outro percalço que aparecer pelo caminho. O fato de eu ter esse ativo não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo, e nem que ele seja um ativo bom ou ruim. Então, por favor, se você gosta do nosso trabalho e quiser ajudar, considere se inscrever, considere tornar-se membro ou até mesmo fazer uma doação para o Pix do canal. Eu vou ficando por aqui, vou deixar passando alguns slides a respeito desse fundo e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!